Liturgia diária. Deus vos fala. 30 de maio de 2024, quinta-feira. Dia do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo. Corpus Christi. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar e 12 marcos de pedra pelas 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em vasilhas, e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Moisés então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, pois, em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças,
Entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A liturgia de hoje, celebrando o Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo, nos convida a refletir profundamente sobre o significado da Eucaristia e a nova aliança selada por Jesus. Na primeira leitura vemos Moisés estabelecendo a antiga aliança entre Deus e o povo de Israel através de sacrifícios e a aspersão do sangue. Este ato simbolizava a união e a obediência do povo ao Senhor. A resposta unânime do povo, faremos tudo o que o Senhor nos disse, representa o compromisso coletivo de seguir os mandamentos divinos. O Salmo responsorial complementa essa mensagem ao elevarmos o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Este cálice representa a nossa gratidão e reconhecimento pelas incontáveis bênçãos que recebemos de Deus. Ao cumprirmos nossas promessas diante de Deus, manifestamos nossa fé e nossa devoção ao Senhor. A segunda leitura nos apresenta Cristo como o sumo sacerdote da nova aliança. Ele não entra no santuário com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, oferecendo uma redenção eterna. Aqui, a reflexão se aprofunda na purificação da nossa consciência e na possibilidade de servir ao Deus vivo. Cristo se torna o mediador de uma nova aliança, que nos promete a herança eterna. O Evangelho de Marcos nos narra a instituição da Eucaristia durante a última ceia. Jesus, ao tomar o pão e o cálice, declara: Isto é o meu corpo, e isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Este gesto não é apenas um símbolo, mas uma realidade espiritual que transforma o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. É um convite para que, ao comungarmos, participemos dessa nova aliança, sendo transformados e renovados em nossa fé. Ao celebrarmos o Corpus Christi, somos chamados a reconhecer e adorar este mistério de amor e salvação. A Eucaristia é o alimento espiritual que nos sustenta e nos une como comunidade de fé. Que possamos, como os discípulos, preparar-nos dignamente para receber este sacramento, reconhecendo a presença real de Jesus em nossa vida e renovando nosso compromisso de viver segundo os seus ensinamentos. Que o Santíssimo Sacramento nos fortaleça e nos guie em nossa caminhada de fé, levando-nos a ser testemunhas vivas do amor de Cristo no mundo. Um dia abençoado por Deus para você, meu irmão e minha irmã.